No dia 29 de abril de 2018, um canoísta encontrou o corpo de uma mulher com sinais de violência no rio Lane Cove, na Austrália. Mais tarde, a vítima foi identificada como sendo Cecília Haddad, de 38 anos, uma brasileira que morava e trabalhava na Austrália há muitos anos. Mas como ela foi parar lá? E quem seria o responsável por este crime? Os detalhes sobre isso vocês saberão agora. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Cecília Haddad, que aconteceu no ano de 2018 lá na Austrália. Mas antes de irmos para o vídeo, fica aí que eu tenho um recadinho rápido aqui para vocês. Não é novidade para ninguém que hoje vivemos na era digital e estamos conectados na internet quase o tempo todo. E com isso surgem diversos riscos. Você pode ser hackeado e ter os seus dados e fotos pessoais roubadas, além de que as suas contas nas redes sociais ficam desprotegidas e podem ser invadidas a qualquer momento. E é aí que entra VPN Surfshark. O Surfshark é um serviço VPN que possibilita que você navegue pela internet com muito mais privacidade e segurança. Sabe aquela rede de Wi-Fi compartilhada que você conecta ao seu celular quando está na academia, em alguma loja ou na praça de alimentação do shopping? Então, essa rede não é nem um pouco segura, já que ela é compartilhada. E se tiver alguém ali, na má intenção, e que sabe invadir algum dispositivo, há grandes chances de você se tornar uma vítima. Nesse caso, se você estiver usando o serviço de VPN do Surfshark, você estará protegido, pois eles utilizam tecnologia de criptografia e protegem o seu IP, impedindo que essas pessoas mal intencionadas invadam o seu dispositivo. O VPN da Surfshark pode ser usado tanto em aparelhos móveis quanto em computadores convencionais. Além de te proteger, a Surfshark também permite que você acesse conteúdos que não estão disponíveis na região em que você está conectado. Por exemplo, serviços de streaming, igual a Netflix, possuem conteúdos que só estão disponíveis para determinados países. E às vezes a gente fica de fora, mas com o VPN da Surfshark você consegue ter acesso a esses conteúdos. Além de todas essas coisas que eu já mencionei, eles também possuem outras funções muito úteis que vocês podem conferir lá no site deles. E o melhor, utilizando o meu código promocional, que é Chagas, vocês terão uma oferta exclusiva de até 6 meses grátis. O link do produto, juntamente com o código promocional, estará aqui na descrição do vídeo e também no meu comentário fixado. Bora lá pessoal, vamos dar essa força aqui para o patrocinador do canal, que eu tenho certeza que vocês não irão se arrepender. E Surfshark, muito obrigado novamente pelo patrocínio. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Cecília Haddad, mais conhecida como Cissa, era uma mulher natural do Brasil que morava e trabalhava como executiva de mineração na Austrália há vários anos. Ela tinha 38 anos na época dos fatos, não tinha filhos e era descrita como uma mulher independente e bastante inteligente. Cecília era neta de Regina Haddad, ex-presidente de uma associação conhecida em Goiás, a Associação Filantrópica de Petrópolis, a AFIP. Antes de se mudar para a Austrália, a mulher costumava passar os fins de semana na cidade da avó. Cecília trabalhou na Vale do Rio Doce, no Rio de Janeiro, e se mudou para a Austrália no ano de 2007. Na Austrália, ela trabalhou como gerente de logística e em 2016 abriu sua própria empresa, a CHC Consultoria. No novo país, ela conheceu as brasileiras Carol e Rita. Logo, as três se tornaram bastante amigas e costumavam andar sempre juntas. De acordo com amigos, Cecília era uma mulher simpática e muito divertida. Eles disseram que ela era bem-humorada e tinha uma boa energia. Por muito tempo, Cecília namorou um homem chamado Mário Marcelo dos Santos Santoro, que tinha 45 anos na época dos fatos e era engenheiro. O casal se conheceu durante a faculdade no Rio de Janeiro. Mário acabou ficando desempregado e pediu ajuda a Cecília para tentar recomeçar a vida em Sydney, na Austrália. Os dois ficaram juntos por mais um tempo, mas por motivos desconhecidos, Cecília decidiu terminar o relacionamento. Mário, no entanto, não aceitou esse término muito bem e passou a ser um grande problema na vida de Cecília. De acordo com relatos, Mário tornou a vida de Cecília um inferno após o fim da relação.
Ele a perseguia e a ameaçava. Em certa ocasião, o homem invadiu o apartamento dela e ela teve que correr para o quarto, se trancando, usando os móveis como barricada. Cecília gritava para que Mário fosse embora, enquanto que ele socava a porta na tentativa de entrar. Para as amigas, o fato de Cecília ser gentil e boa demais para as pessoas acabou se voltando contra ela, já que ela se recusou a acreditar que Mário seria capaz de machucá-la fisicamente e também se negou a denunciá-lo. A perseguição do homem aumentou uma semana antes do crime que viria a acontecer, e Cecília estava desesperada para sair daquela situação. Ela então resolveu passar alguns dias com Carol e Rita, que ao ouvirem a história a aconselharam a não voltar para casa, pois o pior poderia acontecer. As amigas ainda sugeriram que ela trabalhasse na casa delas, já que na época Cecília estava trabalhando remotamente, mas ela negou o convite e disse que precisava estar em casa para poder trabalhar. Ao voltar para casa, Cecília descobriu que Mário secretamente fez uma cópia das chaves dela e entrava no imóvel sempre que queria. Cecília, muito chateada, entrou em contato com as amigas e disse que havia vários indícios de que Mário havia entrado lá no apartamento dela e que ela não suportava mais aquilo. Ela disse que podia sentir o cheiro dele por todo o local, ver o cabelo dele no chão e entre outras coisas. Por causa do medo, Cecília até chegou a enviar mensagem para as amigas dizendo que estava em casa, cozinhando, mas no escuro, para que o homem não soubesse que ela estava ali, caso ele estivesse observando. Ela também fazia outras atividades, como por exemplo tomar banho, mas tudo de luzes apagadas. Nas mensagens que enviava para as amigas, Cecília disse saber que estava sendo paranoica, mas que tinha certeza de que o ex a estava seguindo. Apesar de todo esse medo, Cecília achava que tinha um certo controle sobre Mário e não acreditava que ele pudesse fazer algo de ruim para ela. Um dia antes do crime, câmeras de segurança filmaram Mário saindo de sua casa e indo várias vezes ao apartamento de Cecília. Ao todo, ele foi 5 vezes ao apartamento dela ao longo do dia e durante a noite, e depois ele saiu novamente para vigiá-la. No dia do crime, Cecília estava, pela primeira vez em muito tempo, tranquila em seu apartamento, depois de saber que Mário havia reservado um voo para o Brasil e em apenas 4 dias ele estaria fora da vida dela para sempre. Esse era o alívio que Cecília precisava para finalmente se sentir segura em sua casa, mas essa viagem, na verdade, fazia parte de um plano macabro de Mário. Cecília contou a uma das amigas que Mário havia pedido a ela para que ela o levasse até o aeroporto, e ela aceitou, ao passo que essa amiga condenou essa decisão e disse que era perigoso demais. Cecília então alegou que precisava ter certeza de que Mário iria mesmo embora, para assim se sentir plenamente livre e tranquila. Por volta das 7h30 da manhã do dia 28 de abril de 2018, Mário Santoro saiu de sua casa e caminhou cerca de 10 minutos até o apartamento de Cecília. Ele sabia que ela estava lá e tocou a campainha do apartamento para tentar subir. Cecília disse que não queria que ele subisse e que só conversariam depois que ela descesse, mas o homem não aceitou isso e eles acabaram discutindo. Ele ficou algumas horas na frente do prédio até que, logo depois das 10, ele usou sua chave para entrar no prédio e subir ao apartamento. De acordo com as investigações da polícia australiana, assim que entrou no apartamento, Mário e Cecília tiveram outra discussão. Em dado momento, ele partiu para cima da mulher e a sufocou. Com Cecília já sem vida, Mário enrolou o corpo dela em algum lençol ou cobertor e depois, sem que ninguém do prédio visse, ele a carregou até o estacionamento e a colocou no porta-malas do carro dela. Em seguida, Mário dirigiu cerca de 8,5 km até um rio chamado Lane Cove. Lá, ele colocou várias pedras em todos os bolsos de Cecília e depois a jogou no rio, acreditando que o seu corpo afundaria e ficaria submerso, ocultando evidências. Após o crime, Mário pegou o carro de Cecília, foi até sua casa, trocou de roupa e abandonou o veículo numa estação ferroviária. Ele então arrumou suas malas e retornou ao Brasil. Mário chegou ao Rio de Janeiro no dia seguinte, 29 de abril, 2 horas depois do corpo de Cecília ser encontrado no rio na Austrália. O que aconteceu com Cecília Haddad chocou toda a região em que ela morava, e a notícia do crime foi destaque em diversos veículos da imprensa internacional.
Cecília havia sido vista pela última vez na sexta-feira à noite, em um churrasco. No sábado pela manhã, ela conversou com alguns amigos por telefone, mas depois disso, ela não foi mais localizada em nenhum lugar e também não atendia mais nenhuma ligação. De acordo com os amigos, Cecília deveria ter comparecido a alguns compromissos naquele dia, mas ela não compareceu, e isso os deixou muito preocupados. O corpo de Cecília foi encontrado por um canoísta boiando no rio Lane Cove, em Sydney, na manhã do dia 29 de abril. O local faz parte de uma praia isolada em um subúrbio rico no porto de Sydney. Já no início das investigações, os policiais australianos encontraram uma série de evidências que ligavam Mário Santoro ao crime. No local em que o corpo estava, foram encontrados sapatos masculinos e na casa de Mário haviam pegadas molhadas pelo chão, o que indicava que Mário, por algum motivo, descartou os seus sapatos junto ao corpo e voltou para casa descalço. Ao checar as imagens das câmeras de segurança do prédio onde ficava o apartamento de Cecília, os policiais viram que Mário aparece nessas imagens usando sapatos muito semelhantes aos que foram encontrados próximo ao corpo. Isso corroborava com a teoria de que aqueles sapatos descartados pertenciam a ele. Além disso, o sinal do telefone celular de Mário apontou que ele esteve na mesma área em que o corpo de Cecília foi encontrado. A polícia australiana apontou também que, durante uma perícia no carro de Cecília, que foi encontrado poucas horas depois do corpo dela, eles encontraram vestígios compatíveis com a vegetação e areia das margens do rio. A polícia descobriu ainda que Mário jogou um molho de chaves da janela do Uber que o levou até o aeroporto. Segundo o depoimento do motorista do veículo, Mário se aproveitou do momento em que eles passavam por uma ponte e jogou um molho de chaves em um rio. Esse motorista do Uber acabou sendo uma testemunha importante. Ele mostrou ter uma ótima memória. Em depoimento, ele contou aos policiais que, enquanto levava Mário até o aeroporto, eles passaram pela ponte Gladysville e, nesse momento, Mário pediu para que ele viajasse pelo lado esquerdo. Foi então que Mário abaixou a janela e jogou algo que o motorista disse parecer chaves. Mergulhadores enviados pela polícia encontraram as chaves que Mário jogou no rio, que se tratava das chaves do carro de Cecília, que tinha um icônico chaveiro do Cristo Redentor. Isso foi mais uma prova contra Mário Santoro. De acordo com os detetives australianos, juntar as peças do crime foi um processo lento e meticuloso, com muito uso da tecnologia, principalmente de câmeras de vigilância. Os pontos do celular rastreados pela polícia mostraram que Mário passou um longo tempo procurando por um local para desovar o corpo, percorrendo diversos locais isolados da cidade. Em busca de evidências visuais, vários policiais passaram por diversas casas e comércios do caminho percorrido por Mário, de forma a acumular o maior número de filmagens possíveis que comprovassem que era ele mesmo quem estava fazendo aquele percurso. O Fiat vermelho dirigido pelo homem coincidiu de forma exata em tempo e localização para o rastreamento do celular dele feito pelas autoridades. O criminoso se livrou do corpo por volta das 7 da noite daquele dia, 9 horas depois de tirar a vida de Cecília. Cerca de 20 minutos depois, ele voltou para sua casa. A partir das câmeras de segurança, é possível ver o homem andando pelo pátio da casa e deixando pegadas molhadas depois de ter deixado seus sapatos na praia. Em casa, o homem tira todas as roupas e as coloca dentro da máquina de lavar, na tentativa de se livrar de qualquer evidência. Ele não fazia ideia de que havia uma câmera e que ela estava filmando tudo. Depois, Mário usou o telefone de Cecília para enviar mensagens de texto para alguns de seus amigos, dizendo que ela estava indo para as Montanhas Azuis. Na tentativa de deixar a história mais real, ele abandonou o carro dela próximo a uma estação de trem local para simular que ela havia pego um trem. Contudo, mais uma vez, as câmeras de segurança mostraram que era ele quem estava no carro, não Cecília. Através das investigações e coleta de inúmeras informações, os detetives do caso na Austrália conseguiram traçar a cronologia dos últimos momentos de Cecília com vida. Eles disseram que no dia do crime, as câmeras registraram Mário saindo de casa às 7h21 da manhã e retornando às 10h12 da noite. Imagens mostraram Cecília conversando com a mãe pelo WhatsApp e também com Mário. Ela falou com a mãe até às 10 horas da manhã. Segundo os detetives, assim que subiu no apartamento de Cecília, Mário foi rápido e em poucos minutos ela já estava sem vida. A mãe e amigos tentaram entrar em contato com a mulher, mas ela não respondia.
Durante a autópsia, foram encontradas lesões no corpo de Cecília que indicavam que ela havia tentado se defender do ataque. A causa do óbito foi dada como sufocamento. Todas essas provas coletadas pela polícia australiana foram compartilhadas com as autoridades do Brasil. No dia 7 de julho de 2018, Mário Santoro foi preso pela Polícia Civil do Rio de Janeiro enquanto estava na casa de um amigo. O homem foi levado para Bangu 8, que é uma das unidades do Complexo Penitenciário de Jericinó, na zona oeste do Rio. A princípio, ele negou que fosse o responsável pelo crime, mas ao se deparar com todas as evidências que a polícia australiana havia conseguido reunir contra ele e passado para a polícia do Brasil, Mário acabou confessando o crime, mas alegou que não foi intencional. Segundo ele, quando ele subiu ao apartamento de Cecília para pegar o seu passaporte, pois tinha um voo marcado para o Brasil, ele e Cecília começaram a discutir. Ele disse que tentou conversar com Cecília numa boa, mas ela não quis, e com isso ele acabou apertando o pescoço dela e ela caiu. Mário disse não se lembrar se Cecília bateu a cabeça quando caiu no chão. Ele disse que só se lembra de ter pego ela, colocado no sofá, mas ela não acordava. Ele alegou ter tentado fazer massagem cardíaca nela, mas não funcionou. A partir daí, o homem disse ter se desesperado com toda aquela situação e tentou se livrar de todas as evidências por medo. O Brasil não tem um tratado de extradição com a Austrália, de forma que Mário não poderia ser enviado de volta para responder pelo crime no país em que o cometeu. No entanto, a justiça brasileira entrou em um acordo com a justiça australiana, no qual eles iriam prender e julgar o homem em território brasileiro. Com isso, Mário Santoro foi mantido preso e foi formalmente acusado pelo crime contra Cecília Haddad. Ele ficou num centro de detenção provisória no Rio de Janeiro, onde aguardou seu julgamento. Em junho de 2023, se deu início ao julgamento de Mário Santoro em um tribunal do Rio de Janeiro. No primeiro dia, foram ouvidas testemunhas de acusação. O delegado Fábio Cardoso foi o primeiro a falar no julgamento. Ele era o titular da Delegacia de Crimes da capital quando o crime aconteceu. O delegado afirmou que foi procurado pela família de Cecília após o crime na Austrália e, durante as investigações, descobriu que Mário usou o telefone celular dela se passando pela mulher, afirmando que iria dar uma sumida. O delegado também foi o responsável pela prisão do homem. Ele disse ainda que, no momento da prisão, Mário questionou os policiais se a investigação era do Brasil ou da Austrália. John Edward, sargento detetive da região australiana onde o crime aconteceu, contou que Cecília evitou ir à polícia para denunciar o ex-namorado para não o prejudicar, uma vez que o homem estava no país com um visto de estudante. Segundo o detetive, logo no início, as investigações apontaram para Mário como o principal suspeito do crime, além de que ele saiu do país logo após o ato, e isso contribuiu ainda mais para as suspeitas. Amigos e familiares da vítima também participaram do julgamento. Esses amigos contaram que Mário estava perseguindo Cecília desde o término do relacionamento deles. Maria Miller, a mãe da vítima, chegou a passar mal durante o julgamento e precisou ser retirada do tribunal. Em declaração durante o julgamento, Mário disse que estava arrependido pelo crime e até chegou a chorar. Ele pediu perdão para a família de Cecília e disse que nem ele mesmo entendia o que aconteceu. Para a família da vítima, no entanto, tudo isso não passava de fingimento. João Miller Haddad, irmão de Cecília, disse que as lágrimas do criminoso eram falsas. Ele disse que toda a família ficou chocada de ver a falsidade do homem e a frieza que ele tinha de chorar ali, e no instante seguinte, parar de chorar. Segundo João, quando houve outro questionamento, as lágrimas pararam e o homem mudou a sua face, indicando que tudo era uma encenação. Durante o julgamento, foram apresentadas as diversas provas que a polícia australiana conseguiu reunir contra o réu. E por fim, Mário Santoro foi condenado a 27 anos de prisão pelo crime contra Cecília Haddad. Logo após a sentença, a defesa dele disse que iria recorrer da decisão. Atualmente, Mário Santoro se encontra encarcerado em uma prisão no estado do Rio de Janeiro. Em entrevista, uma amiga de Cecília contou que gostaria de ter chamado a polícia e que se culpa pelo que aconteceu. Segundo a polícia australiana, os sinais de alerta sobre o que estava prestes a acontecer eram muito óbvios. Eles recomendaram que mulheres na mesma situação jamais deixem isso escalar e procurem ajuda assim que estiverem se sentindo em perigo.
O funeral de Cecília Haddad ocorreu na cidade de Perth, no cemitério de Pinaro, na Austrália. Posteriormente, o seu corpo foi levado para Sydney, onde foi cremado e as suas cinzas foram espalhadas no mar. E esta foi a história de Cecília Haddad, uma mulher bem-sucedida e com uma longa vida pela frente, que foi vítima de um crime cruel cometido por um ex-namorado frustrado e maldoso. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.